O Brasil produz cerca de 19 milhões de toneladas de mandioca por ano. O Paraná é o maior produtor nacional. O cultivo é um alimento tradicional da população, principalmente na Amazônia. Mas atualmente a região importa mandioca do Paraná. Em São Paulo e no Paraná, a tecnificação dos sistemas de produção e de processamento da mandioca avançou muito. Além da tradicional farinha de mandioca e do consumo da raiz cozida e frita, as fecularias produzem uma grande variedade de produtos, desde os polvilhos, o amido especial para a produção em escala de pão de queijo, crescem os produtos para embutidos, biscoitos, lácteos, molhos e tapiocas. Na Amazônia e no Nordeste, os pequenos agricultores cultivam a mandioca com baixos indicadores de produção e produtividade. Enfrentam a falta de manivas de qualidade para o plantio. A presença em seu conjunto ainda é subutilizada. A parte aérea da mandioca concentra uma riqueza de proteínas, vitaminas, minerais e pode ter diversos usos. Na culinária local, é a base de bebidas e pratos tradicionais, como tucupi, tacacá, chibé, caxiri, maniçoba e etc. Na gastronomia moderna, chefes de renome, em colaboração com a Embrapa, exploram novos pratos, como a crepioca, as tapiocas coloridas e a pisaoca. Para falar desse universo em expansão da mandioca, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Joselito Mota, agrônomo com mestrado em extensão rural. Foi pesquisador da Embrapa por cerca de 50 anos. Atua na área de difusão de tecnologia e de valorização integral da mandioca, com usos alternativos da raiz e da parte aérea, principalmente em benefício de pequenos agricultores. Trabalha na criação de novos pratos e produtos derivados da mandioca, associados à utilização de outras plantas, castanhas e produtos da biodiversidade e das culturas regionais do Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde. Na sustentabilidade da agricultura, do mundo rural e do mundo urbano brasileiro, a mandioca cumpre um papel muito relevante. O Brasil produz aí cerca de 19 milhões de toneladas. As pessoas conhecem a farinha de mandioca, a mandioca cozida, muitos sabem até sua importância no pão de queijo, mas as pessoas não têm ideia da diversidade de possibilidades que tem essa planta, não somente no aproveitamento industrial, mas também nas possibilidades de agregar valor na produção na pequena agricultura. Ela existe praticamente hoje em todo o Brasil. E nós vamos falar hoje com uma pessoa que é um especialista nesse tema. Ele é o que a gente chama uma dessas colunas da Embrapa, né? Sustentaram a Embrapa, trabalhando na área de difusão de tecnologia, mas que tem muita coisa a nos falar sobre essa cultura excepcional. Nós vamos receber aqui o Joselito Mota. Bem-vindo ao Brasil Verde, Joselito. Tudo bem, Evaristo, à sua disposição. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Joselito, antes da gente começar a falar da mandioca, conta um pouco para nós a sua história, né? Você tem uma longa história na difusão de tecnologia, na Embrapa. Conta aí rapidamente para as pessoas situarem um pouco onde você nasceu, como é que foi que você entrou nesse ramo e onde você está hoje. Que bom contar um pouco da vida, né? Depois de tanto tempo, é muita coisa. É preciso ter uma capacidade de síntese enorme. Mas vamos lá. Eu nasci numa pequena cidade do interior da Bahia chamada Jiquiriçá. E tem também um rio, o Rio Jiquiriçá, e nesse vale do Jiquiriçá viveu meu pai e seguiu para uma outra cidade, Jaguaquara, e depois com a turma numerosa seguimos para Salvador. E lá, né, depois de ter feito meus estudos iniciais em Jaguaquara, também meu pai era muito católico, e eu estudei no seminário de Amargosa, que é uma das bases da minha formação pessoal, né? E de lá, de Amargosa, eu voltando a Jaguaquara, como disse, seguimos para Salvador para encarar a vida. E meu pai já engrenou, depois de Amargosa, eu estudar o terceiro científico, passei 6 anos de estudos, primeiro no Seminário dos Capuchinhos, em Salvador, e depois em Feira de Santana.
e a memória me remete a 1958, quando carregava tijolos num banguê, ouvindo o som do rádio desaparecendo, na época que Pelé iniciou naquela Copa na Suécia, em 1958. Daí, 59, eu segui, vai ser 58 em Salvador, 59 em Feira de Santana, com os capuchinhos, e meu pai continuou, disse, eu quero ter um filho sacerdote, um filho padre. Saí dos frades e fui para Amargosa, cursar no seminário de Amargosa os 4 anos de ginásio, 59 a 62. Aí é uma vida completamente diferente, o estudo dos clássicos latinos, da Eneida, de Virgílio, da Odisseia de Homero, das Catilinarias de Cícero, e por aí foi. 4 anos de ginásio, umas noções de grego. Bom, passado isso aí, eu não quis seguir a vida, né, sacerdotal. De Amargosa, fui então para Jequié, estudei o terceiro ano científico, e daí fui para Cruz das Almas encarar o vestibular, estudar o terceiro científico em Cruz das Almas, 66 a 69, o meu curso de agronomia. Daí, iniciei na extensão rural. Eu tenho muitas réguas e compassos na minha vida. O seminário foi uma delas, mas eu tive o privilégio de passar 6 anos na extensão rural. Aí andei por determinados lugares, entrei primeiro em Conceição do Almeida, depois fui para Santa Maria da Vitória, abri escritório da Ancaba, naquela época, em convênio com a Suvale, e aí passei alguns anos por lá, onde me casei, em 1974, e aí continuei na Ancaba, depois foi mudando o nome, a sigla, Ancaba, Enserba, Ematerba. Quando estava na Ematerba, em 1975, surgiu a oportunidade de ingressar na Embrapa. Aí iniciei na Embrapa, em 1976, na unidade de execução de âmbito estadual, chamada de UEPAI, de Quissamã, Sergipe. Lá passei uns 2 anos, fui fazer mestrado em Viçosa, e de lá de Viçosa eu já tinha, por conta da minha formação e por conta da extensão rural, eu fiz mestrado em extensão rural, com concentração em difusão de tecnologia. Daí, quando terminou meu curso, a minha vaga em Sergipe não existia, estava ocupada, e me disseram, olha, você ou vai para o centro de soja, lá em Londrina, ou vai para a Cruz das Almas. Eu já tendo passado em Viçosa e padecido aquele clima, às vezes 4 estações no ano, com 2 filhos, e a esposa que sofreu muito nessa passagem por lá, aí eu digo, não, Cruz das Almas. E os familiares dela, que eram são de Santa Maria da Vitória, ficavam mais perto, meus irmãos também. Me estabeleci, então, em 1981, em Cruz das Almas. Foi por aí. Certo. Agora, Zelito, você então começou a trabalhar no que, para quem está nos assistindo, o que é hoje o centro da Embrapa, né, de mandioca e fruticultura, e eu sei que você logo mexeu com fruta também, mas você foi para a mandioca, né? E para quem está nos assistindo, a mandioca as pessoas imaginam a raiz, não é? A farinha. Ninguém dá atenção para a parte aérea, nem sabe o que se faz disso, o que acontece com isso. Conta um pouquinho como foi inovadora o seu trabalho, né, de valorização de uma utilização muito mais integral de toda essa planta aí maravilhosa. Isso aí, meu caro. Veja bem, naturalmente, eu trabalhava na área de comunicação empresarial, também organizando treinamentos em mandioca e fruticultura. Lá nós tínhamos a mandioca e mais 7 fruteiras: abacaxi, banana, cidros, manga, mamão, maracujá e acerola. E aí eu me inclinei, eu digo, puxa, eu quero focar a minha atenção na raiz do Brasil. E foi aí que nasceu justamente essa ideia, porque quando eu escolhi mandioca, eu digo, puxa, se a gente pensa em ouro, no Brasil por muito tempo se falava em Serra Pelada. E eu digo, puxa, com mandioca, comecei a descortinar que ela tinha uma versatilidade de usos,
e era muito desperdiçada, né? Eu digo, então, eu vou focar minha atenção em tirar ouro do lixo. Ou seja, a parte aérea da mandioca foi que me fascinou, porque eu tinha contatos também lá na Embrapa com pesquisadores do IITA, na Nigéria, né? M. Pouco Bokanga é um cientista, e ele mostrava a composição das folhas da mandioca, a riqueza em proteínas, em vitaminas, em minerais. Eu digo, puxa, por que isso vai para o lixo? E iniciei os trabalhos com os agricultores, fazendo demonstrações do aproveitamento da parte aérea da mandioca. Esse foi justamente o start. Foi aí que nasceu o meu interesse por mandioca. E daí, avançando mais, eu percebi, né, que a mandioca era muito mais do que farinha. Farinha é a ponta do iceberg. E aí eu pude verificar que, com a versatilidade de uso da mandioca e com a diversidade de formas de utilização no país, tive muitas oportunidades que a Embrapa me proporcionou de viajar no país, de realizar atividades de capacitação, né? E uma das capacitações... Joselito, desculpa, mas assim, quais são as utilidades, quais são esses outros usos da mandioca, para não criar um suspense tão grande para quem está assistindo? Dá uma lista aí rápida para nós, porque o tempo está correndo, nós já estamos quase no intervalo. Perfeito, perfeito. Bom, a mandioca, a princípio, se pensa em farinha, mas, como disse, é apenas um dos quesitos. A raiz a mandioca é como um queijo goiabada, um Romeu e Julieta. Enquanto a raiz é fonte de carboidrato e de energia, quando você sobe na planta, você diminui em carboidrato e vai aumentando em vitaminas, proteínas e minerais. Então, a parte aérea é a parte mais rica. Mas essa composição é que dá à mandioca uma condição singular. E o seu aproveitamento, né? Estou me referindo à parte aérea, mas a raiz ela tem uma versatilidade de uso, porque nós temos essencialmente um carboidrato de muitas utilizações. Você tem o carboidrato, que é o amido da mandioca, que é chamado de fécula, porque o carboidrato de raiz de tubérculo é chamado de fécula. Então, com a mandioca, fécula de mandioca. E aí, esse carboidrato, ele tem uma versatilidade nele mesmo, como se ele tem um fermento natural. Se você tira logo o amido da fécula, ele não tem acidez, é neutro. Não tem acidez, não tem cheiro, não tem sabor e não tem acidez. Se demora 1, 2 dias na unidade de produção, na casa de farinha, aí deixa de ser fécula e passa a ser polvilho doce. E se você deixa fermentar ela por mais um tempo, com 30 dias, aí já vira polvilho azedo. E aí você já tem, na própria fécula, essa utilização, que se você faz sequilhos, por exemplo, com a fécula, se expande muito pouquinho. Se é polvilho doce, expande um pouco mais. E se é o polvilho azedo, aí se expande o máximo. É aí que é a matéria-prima do pão de queijo, que encanta nossos irmãos mineiros, né, de forma muito especial. Então, esse aí é uma forma. Mas nós temos duas, né? O índio colocou à disposição do colonizador, quando chegaram aqui os europeus, ele colocou à disposição essa separação de variedades com baixo teor de ácido cianídrico, que normalmente se chama de variedades bravas ou amargas, que é a matéria-prima para a farinha, e você tem as variedades doces ou de mesa, que são os aipins ou macaxeiras, ou mandioca de mesa. E aí, Evaristo, está o grande filão, porque se hoje eu pudesse espremer e dizer assim, o que é fundamentalmente melhor para a agricultura familiar? É aproveitar essa versatilidade de usos que a própria raiz apresenta. Não é somente para comer cozida. Você tem chip, você tem palito, você tem pré-cozido, tem congelado. Então, na organização dos agricultores, você tem uma excelente oportunidade de negócios. Aí eu vejo como um grande, vamos dizer assim, um grande filão a ser aproveitado pelos agricultores familiares.
mais ou menos aí, Delito, dando, sim, tá bem. Nós chegamos no horário do nosso intervalo, nós vamos fazer uma paradinha e na segunda parte vamos voltar, você exemplificando, não é? Todo esse potencial que você tem desenvolvido, inclusive na culinária, no Brasil, etc. Acho que tem muita informação interessante que as pessoas desconhecem, né? E que são fundamentais até para os pequenos agricultores. Nós fazemos um intervalo de 1 minuto e já voltamos com o Joselito Mota, difusor de tecnologia, com grande conhecimento em mandioca. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando hoje com Joselito Mota, pesquisador, ex-pesquisador da Embrapa, especialista na área de mandioca. Na primeira parte, ele nos deu uma visão da sua história pessoal e também descreveu bastante todo o potencial dessa planta extraordinária que é a mandioca. Eu queria agora, Joselito, se você pudesse nos exemplificar os principais, novos e potenciais usos, alguns tradicionais, mas que agora ganham amplitude, né, no caso da mandioca, tanto no caso das folhas como nos casos das raízes, né? perfeito. Ó, o aproveitamento da mandioca, se a gente olha para as folhas, nós temos o lado cultural e a herança que os índios deixaram. Aí nós temos o tacacá, lá na região norte, o tucupi, o chibé, o caxiri, a maniçoba, e isso no plano gastronômico, regional. Mas a mandioca apresenta essa versatilidade de uso no plano da gastronomia moderna. Então, nós temos essa presença da mandioca junto com o segmento de chefes de cozinha que estudam, né? Eles, naturalmente, a mandioca está na mesa, tá no dia a dia do povo brasileiro, apresentando muitos caminhos de utilização. Aí, muitos, os chefes de cozinha são muito importantes nesse processo, valorizando a mandioca. E nessa esteira, também, pelo trabalho, nós criamos o aproveitamento da mandioca sob a forma de tapiocas coloridas. Ou seja, se a tapioca é branca, porque foi hidratada e veio da unidade de produção com água, você pode, com ela, com a fécula pó, transformar em tapiocas com cores, cheios, sabores e valor nutritivo mais elevado. Essa tapioca colorida, ela está também na vida dos agricultores e dos gestores municipais. Muitos deles estão fazendo uso, ou seja, coloca na merenda escolar essa alternativa para dar uma qualificação melhor à merenda escolar brasileira. Esse é um dos caminhos. Mas se a gente agrega, também... o que é? Só te perguntando, para quem está nos acompanhando, eu até conheço, mas como é que a gente faz para ela ficar colorida? Você recorre a perfeito. outras plantas, né? Se você, no cotidiano, você está usando uma goma úmida que você compra no supermercado, essa daí, ela é a goma com o suficiente de água para você fazer a tapioca, colocar numa frigideira quente e fazer. Para fazer a tapioca colorida, você não usa a goma úmida, você usa a goma seca, pó, como um talco, certo? E aí você hidrata com a polpa da fruta ou o extrato da hortaliça. Então, se você pega uma folha de couve, você bate no liquidificador, tira o caldo, você vai hidratar a goma seca, para que ela fique como essa goma que você usa para tapioca. Aí ela vai ficar verde, incorporando os valores nutritivos da couve. Daí, se você quer com beterraba, você faz o mesmo. Se você quer com maracujá, o mesmo. Aí você tem tanto. E olha que na diversidade brasileira, você pode ter uma tapioca com sabor. Se está no norte, do açaí, do taperebá, do tucumã. Se você está no Cerrado, pode ser piqui, buriti, jatobá, baru. E você, certo? Se você está no cotidiano do Nordeste, você tem goiaba, maracujá, abacaxi, você enriquece. Mas se é para você, no cotidiano, poder fazer na sua casa, isso aí,
o caminho é junto à merenda escolar, com as associações de produtores e qualificando o gestor, pagando por um preço melhor para que o agricultor possa alavancar a cultura da mandioca, alavancar a cadeia produtiva da mandioca. Mas, Evaristo, E você, sim, diga. Pode falar. vocês também estão fazendo crepe de mandioca, não é isso? Ah, sim. Aí você pode fazer uma pizzaioca. Como é que você faz uma pizzaioca? Você pode até com essa branquinha que você tem aí, você faz o disco, tira da frigideira, coloca no prato e coloca os ingredientes de uma pizza ao seu gosto. O molho de tomate, coloca o queijo, coloca o tomate, a cebola, né? Você coloca a azeitona. Depois que você fizer, volta para a frigideira, não precisa ir ao forno. Bota na frigideira, tampa com uma tampa transparente e você deixa derreter o queijo, né? Aí você tem esse daí que seria uma pizzaioca, mas você pode fazer uma crepioca também. Você faz como uma sopa. Pode pegar uma colher de sopa, dessa goma mesmo que você tem, dessa comum que você tem, você coloca tipo uma sopeira, e você bota os ingredientes, você bota o queijo, bota tomate, cereja, bota cebola, você coloca, mistura tudo, aquele caldo como se fosse uma sopa e joga dentro da frigideira quente. Aí você vai ter uma crepioca, certo? Então você tem aí essa versatilidade no plano doméstico de você ter um produto e vamos atentar. Eu sempre digo, saúde tem rota, menos trigo e mais mandioca. Porque a tapioca, a goma da mandioca, a mandioca, ela não contém glúten. E hoje nós estamos vendo um consumo compulsivo do trigo. E quando a mandioca não contendo glúten, né, ela é muito mais saudável. Então, temos aí esse caminho, né? Eu, como sou entusiasta, acho que o Brasil podia valorizar mais a mandioca. As políticas públicas poderiam estar mais voltadas para a raiz do Brasil. Então, a mandioca, e aí desperta também dentro do sonho de Joselito, desperta justamente a ideia de que um dia se possa contar a história da alimentação no Brasil, tendo a mandioca como a bandeira principal, valorizando na Marquês de Sapucaí. Então, isso é um sonho que eu acalento e que é possível, porque nós estamos, Evaristo, 526 anos depois do descobrimento, nós estamos redescobrindo a mandioca. O seu aproveitamento permeia o campo industrial, cola, tinta, papel, papelão, na indústria farmacêutica. Hoje, você usa um resíduo que é problema ambiental, que é a mandipoeira, está sendo estudado em universidades fora do Brasil para purificar o minério de ouro, tirar dos garimpos pequenos o uso do mercúrio e o HCN, que se constitui aparentemente um problema, passa a ser uma solução. Então, nós temos do primitivo ao sofisticado, nós temos da farinha, que é o básico, é o fundamental, como dizia a Câmara Cascuda, a provisão, o recurso, e você tem embalagens biodegradáveis, que estão aí também, pintando no cenário brasileiro. Então, a versatilidade da mandioca, nós estamos a cada dia exercitando o conhecimento para promovê-lo e conhecer melhor as potencialidades que ela apresenta. Agora, Zelito, nós estamos no final do programa. Eu queria que você fizesse uma rápida consideração, porque, por exemplo, a Amazônia, né, grande consumidora tradicional, a população de mandioca, ela importa hoje mandioca do Paraná, não é? O Paraná fornece mandioca para fazer pão de queijo em Minas Gerais. Quer dizer, a prática da agricultura moderna está crescendo muito na produção da mandioca no sul, sudeste, mas como é que a gente poderia fazer o que é fundamental para que cresça também a produção, a produtividade dos pequenos agricultores? Eu sei que a maniva é um tema essencial, nós já tratamos aqui no programa com o pessoal que faz um esforço grande no Nordeste, na Amazônia, para fornecer maniva de qualidade, com sanidade, etc. Mas talvez você pudesse nos deixar aí 2, 3 ideias da sua experiência com pequenos agricultores, do que falta da gente fazer para ajudar a progredir mais esse cultivo, essa produção de mandioca.
Evaristo, você quando a gente faz um paralelo na região sul, sudeste, centro-oeste com o norte, a gente vê que é um elemento básico nessa história de mostrar esse contraste. É a falta do conhecimento. O que eu vejo, até inspirado mesmo na experiência que tive, junto com a extensão rural, é fundamental que os agricultores se organizem. A organização dos produtores permitirá que eles descortinem essas possibilidades. Aparentemente são simples, mas a prefeitura municipal ela pode entender que a bandeira do município pode ser a mandioca e que possam políticas na esfera federal promover o desenvolvimento da mandioca, entendeu? Com políticas adequadas de valorização, do conhecimento e o fortalecimento de quem lida com a agricultura familiar, com os pequenos agricultores. É uma rede que tem que fazer. Há um hiato muito grande entre o que faz a pesquisa e a realidade do agricultor. Entende? Eu vejo assim que nós temos que ainda trabalhar muito em relação ao fortalecimento da extensão rural como aquele elemento para fazer com que seja disponibilizado para quem mais precisa o conhecimento. Eu vejo a peça-chave é o conhecimento de coisas simples, elementares, e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas. Nós temos no Brasil municípios, eu tenho um título de cidadania entre os 5 que eu tenho 6 certidões de nascimento. Uma é de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é o maior polo que eu conheço de transformação da mandioca, principalmente do amido. Então você tem avoador, peta, ginete, brevidade, cozido e assado, casadinho, chimango, xiringa, tudo. É um comércio incrível. E de lá vai para outros estados. Então, experiências bem-sucedidas precisam ser compartilhadas. E foi assim que, ao longo do tempo, a nossa unidade, eu sou um ex-pesquisador da Embrapa, que trabalhamos com os países africanos de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste na Ásia, e depois tivemos aí os cursos com grupos de jovens empreendedores da África, de 29 jovens africanos de 14 países. Então eu vejo que o mundo precisa redescobrir a mandioca, o Brasil principalmente, e o mundo precisa entender que a mandioca tem um valor e um futuro, né, que se desenha como muito promissor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Zé Lito, sua disponibilidade. Para nós trouxe muita informação nova. Espero que a gente tenha no futuro ocasião de recebê-lo mais vezes aqui para poder aprofundar nesse tema tão vasto. Você terminou aí citando a África. A África hoje é uma das maiores produtoras de mandioca, é a Nigéria, né? E esse é um dos presentes que o Brasil, a América Latina, deu para a África. Eu agradeço a atenção de todos que nos acompanharam aqui nesse programa e queria convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá, pessoal!